Bom, estamos de volta já e para aproveitar, né, a 1 hora certinha aqui do Instagram, vamos só esperar o mestre Joel do estado do Pará entrar aí. Temos muita coisa pra gente conversar, curiosidades sobre ele. Pô, o cara pegou, né, o coronavírus e já se recuperou, muito bom. E também já entrou aqui, é bom que não vamos perder tempo. Já está aguardando. Opa! Beleza! Você já está aqui novamente. Foi só... Na verdade, eu nem me levantei daqui, só fiz as mudanças aqui. Só sair para tu pegar a garrafa de café e tomar um cafezinho aqui. Ah, que bacana. Bom, hoje nós vamos conversar com o mestre Joel, né, do estado do Pará. O cara aí que é faixa preta de jiu-jitsu também, né? Isso. Treinador de atletas de MMA, né? Representante do Grupo Muzenza de Capoeira do estado do Pará. A princípio, eu já quero agradecer as pessoas que estão aí já acompanhando a nossa entrevista, né? A nossa prosa, tá? E o mestre aí pode agradecer as pessoas também. E já na sequência, já me fala aí quem é o Joel Chagas de Araújo, né? Bem, primeiro, boa tarde. Mais uma vez, obrigado. Esse grande guerreiro aí, Gambit. Um cara que, como eu falei agora há pouco, eu aprendi a admirá-lo, porque eu me identifico muito. Eu sou um cara que, desde muito cedo, me dou muito com a lida da vida, as guerras diárias, né? Moleque do meio que na rua, mas lógico, tive uma grande educação dos meus pais. Mas aprendi muito cedo as batalhas de ter que trabalhar muito cedo. E aí eu admiro muito essas pessoas igual a você, que são guerreiros, que com o tempo que tem de vivência, ainda continua aí nos ringues, nos octógonos, aí saindo na porrada na mão com a galera. Isso eu admiro muito, tá? E, bem, eu sou o Joel Chagas de Araújo, pratico esporte desde muito novo, desde criança também, como eu falei, criado na rua mesmo. Mas é uma curiosidade, apesar de ser criado meio que na rua, eu nunca fui brigão. Nunca fui brigão. Tanto é que eu comecei a praticar capoeira e a primeira vez que eu botei em prática a capoeira para ver se funcionava mesmo, porque eu não brigava, foi quando eu entrei no Vale Tudo, né, em 96, aqui na minha cidade. Teve uma competição, um circuito ainda de 8 lutadores. E aí eu fui entrar, eu me inscrevi, né, aceitei o convite do organizador para ver se funcionava a capoeira. E foi excelente. É uma coisa que eu amei cada vez mais, né? E além de capoeirista, né, mestre de capoeira formado pelo nosso mestre burguês no Grupo Muzenza, eu também sou sargento do Corpo de Bombeiros. Daqui a um mês eu vou estar fazendo 28 anos de corporação, serviço ativo. Né? Estou já no ano da minha reserva também, porque, como eu falei, como eu trabalho muito cedo, eu tenho mais algum tempo de contribuição fora, então já estou fazendo 32 anos de contribuição e já estou encerrando a minha carreira, né? Já estou indo para uma outra missão, melhor dizendo. Sim. E também sou faixa preta de jiu-jitsu. Me apaixonei pelo jiu-jitsu justamente nessa época do Vale Tudo. Foi assistindo aquelas lutas lá no início, em 93, do UFC, quando eu via o Royce Gracie lutando, né, no primórdio do UFC, e me chamou muita atenção ver um cara muito magrinho ganhando dos caras muito fortes. E eu queria aquilo para mim também, era a eficiência da luta, né? Eu gostava. Já fazia capoeira, fazia algumas outras atividades, como karatê também, boxe, e aí juntou com o jiu-jitsu e foi mamão com açúcar, como se diz, né? Verdade, né, mestre? Naquela época lá, o Royce Gracie inspirou e motivou muita molecada, né? Muitas pessoas, né? Homens, mulheres, a praticar o jiu-jitsu. Ainda não era a febre que foi, né? No início dos anos 2000, porque ainda era muito difícil de achar, né? Uma academia, mas quem assistia o Royce Gracie ali ganhando daqueles os gringos, né? Os wrestling, os caras gigantes, sim, sim. Ele ganhava até com uma certa supremacia, né? Com certeza, um domínio total.
E apesar, Gambit, apesar de eu ser aqui do Pará, né, a terra, como se diz, a terra do jiu-jitsu, né, porque Verdade. o mestre Hélio Gracie nasceu aqui em Belém, né? O Codicoma, quando veio para o Brasil, ele se instalou aqui em Belém, aqui na capital. Teve algumas Sim. passagens em algumas cidades aí do interior, como Tumiaçu, Quatro Bocas, mas a academia mesmo onde ele deu aula foi em Belém, né? Mas assim, o jiu-jitsu depois com a morte do Codicoma, ele já estava se dedicando mais ao judô, né? Mais ao judô. E, e, e aí o jiu-jitsu aqui deu mais uma esfriada, mas fortaleceu mesmo da década de 80 para cá. Tá? Então, eu não sabia que tinha jiu-jitsu aqui no Pará. E Sim. aí depois eu assistindo essas fitas VHF aí do Princípio UFC, né? 1, 2, 3 e 4, que até Sim. hoje eu tenho guardado isso aí, eu procurei me inteirar, saber onde era que tinha aqui, aí fui conhecendo a galera do jiu-jitsu, né? E aí veio aqui para minha cidade, porque eu moro em Castanhal, uma cidade na região metropolitana de Belém, a 70 quilômetros. E aí é tudo pertinho, a gente vai e volta, sempre tá treinando. Aí veio para cá na verdade, saiu daqui da minha cidade para ir treinar em Belém, um professor, e foi com ele que eu me dediquei, que é o mestre Kempis, né? Kempis Bonifácio, e treinei da faixa branca até a faixa preta com ele, né? Entendi. Lógico, a minha faixa preta, ela foi outorgada, né? Eu fui diplomado pelo grande mestre Oswaldo Alves, né? Que hoje é o jiu-jiteiro aí mais antigo na atualidade ainda em atividade, né? Grande mestre Oswaldo Alves, nono, faixa vermelha aí, nono grau aí. Bacana. Mas, então, né? Mas eu quero saber, né, do mestre Joel, quando ele começou na capoeira. Caraca, cara, muito tempo, muito tempo. Eu, É, eu, eu eu, eu costumo já, dizer, você já falou um pouquinho aí de como foi, né? Agora eu quero sim, saber quando, né? Quando exatamente? o meu primeiro contato, Gambit, que eu tive com a capoeira foi em 81, aqui na minha cidade. E como eu sempre falo, não foi amor à primeira vista, como se costuma dizer. A primeira vez que eu vi capoeira eu achei chato, foi numa abertura dos Jogos Estudantis aqui na minha cidade. É porque eu já estava indo lá, obrigado. A minha mãe, como eu moro no interior, né? A minha irmã foi para assistir, ela queria assistir, e a minha mãe só liberou ela se o irmão fosse junto. Aquela coisa de pessoal do interior, né? Ah, a menina não pode ficar sozinha, tem que ir acompanhando o irmão, e eu era menor. E aí eu fui. E lá teve uma apresentação, e eu vi aqueles caras dando salto, pulando para cá, para lá, e eu já estava meio que com sono garoto, né? Eu tinha acho que 9 anos nessa época. Não gostei muito. E aí fui para casa. E aí com 12 anos de idade, eu avistando na minha escola, vendo um garoto lá praticando na quadra de esporte. E aí ele estudava na minha sala, eu sempre fui um cara muito pacato, não fui de conversar muito. E aí isso me chamou a atenção, fui conversar com ele falou que treinava capoeira, e aí me levou num treino com eles, depois foi para um ensaio numa escola de samba aqui que ia ter a participação da capoeira. E aí o que me chamou mais atenção foi quando eu vi um capoeirista andando com a mão no chão e os pés para cima. Ele andou acho que uns 10 metros, e aquilo eu achei o máximo, cara, achei o máximo. E aí eu fui para a apresentação de carnaval justamente só para ver aquele rapaz fazer aquilo de novo. E aí já fazia salto, outros, as acrobacias da capoeira e pronto. Aí foi amor à segunda vista. Segunda É, vez, sim. eu ia falar isso agora. Foi amor à segunda vista e você já se adiantou. Exatamente. Exatamente. E aí, de lá para cá, eu não parei mais. Que Há bacana. 36 anos aí nessa lida. E quem foi o seu primeiro professor? Como é que você chegou lá para fazer? Você viu esse rapaz aí e aí de repente você falou, eu vou me inscrever numa academia. Como foi? Quem foi o primeiro professor? Tá, aí eu perguntei para esse meu colega, né, esse rapaz que estudava na minha sala, onde é que ele treinava. E aí ele falou um local, um centro social urbano que tinha aqui, um projeto do governo. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha mudado o professor, esse da apresentação não estava mais, ele já tinha ido para um outro espaço, e estava vindo um mestre de Belém para cá, que era o Brinco Dourado, uma figura muito folclórica aqui no nosso estado. Já até faleceu já há muitos anos. E eu fiquei acompanhando o treino dele, né? Fiz apenas um treino, e aí depois ele não veio mais para Belém.
nessa época era muito difícil, distante, né? Era caro na época. E aí eu fiquei uma semana indo para lá e só treinando com os outros colegas, mas o mestre não estava. E aí foi quando eu resolvi procurar a academia desse primeiro professor lá de carnaval. E eu fui. Só que eu não sabia que os dois eram rivais. O que estava e o que perdeu espaço para o outro. E aí eu cheguei, foi camarada, um amigo nosso também. Deu uma travada aí. E aí cheguei lá, capoeirista desconfiado, né? Já ficaram me olhando. E eu já com a capa Peraí, de como é que capoeira. é, mestre? Deu uma travada aqui. Pode repetir. Mestre, Tá. mestre, Foi não. Oi. pode repetir para nós aí como é que você chegou lá? Porque deu uma travada aqui. Tá, aí eu cheguei lá na academia, na verdade não era academia, era uma escola, num bairro distante, e eu cheguei com a pose de quem já sabia treinar, né? Já cheguei lá, eu e o outro colega, o outro já treinava, eu ainda não. E aí o mestre, inclusive o mestre Jairo, né, que foi meu primeiro mestre, cheguei lá com ele e falei que eu queria treinar. Aí ele já viu eu com a calça, né? Você já treina? Aí eu falei, já treino. Só que não era uma calça branca, era uma calça moletom, né? Já treino, já. Treina com quem? Ah, eu treino com Brinco Dourado. E nada, eu peguei um treino com o cara. E os dois eram rivais, porque o mestre justamente fez esse outro mestre. E aí ele tá bom, vai ali, que o Toninho vai te aquecer. Que era o rapaz que fazia o aquecimento. E eu fui para lá, e logo começaram a me massacrar logo no aquecimento. E eu não sabia mal gingar. Hoje eu sou careca, né? Hoje não, há bastante tempo eu sou careca. Mas aí eu tinha um black, né? Meu cabelo era black, pau e tal. Começou o treino, já abriram logo a roda. Abriram logo a roda e o mestre já me chamou. Ei, vem cá. Vem cá, Calango. Já foi me chamando de Calango, que eu era magrelão, né? Cabelo black power. Ei, Calango, vem aqui. E aí já peguei logo um apelido, fui logo batizado no primeiro dia. E aí, olha, eu vou te ensinar o que é capoeira. Começou a gingar, meteu a mão na minha cabeça, assim, segurou no meu cabelo, já me jogou no chão e pô, chute. E eu, caraca, o que é isso? Eu só me defendendo, né? Levantei, mas aí eu tava apanhando sem saber. Que é como se eu fosse aluno do outro rival dele, né? Entendi. E aí, lógico, na malandragem, ele foi lá, me levantou, opa, como é que foi? Pô, desculpa aí. E aí comecei a gingar na frente dele de novo, eu rasteiro e já caí. E ele, opa, desculpa, bora aqui de novo, aquela malandragem. E aí tá, e o outro meu colega do mesmo jeito, peia também. E aí eu fui embora, nós dois, acabou o treino, acabou a roda, fomos embora. Aí o mestre Léo falando aí do Brinco Dourado. Grande figura, Brinco Dourado. Já faleceu há bastante tempo. E aí, então, eu fui embora, né? Nós fomos embora, eu empolgado, mas o outro, como ele já treinava mais tempo, para mim a capoeira era aquilo, né? Porque eu não conhecia outra capoeira. E o outro rapaz, ele já treinava, e ele sabia que não era aquilo. Tanto é que eu quis voltar logo, chamei ele, falou, não, lá eu não volto mais não. O cara quer matar, mano. E aí eu voltei, e aí fui ganhando a confiança do mestre e pronto. Aí, direto, continuei. Entendi. E tá aí até hoje. Sim, até hoje. Hoje, esse meu primeiro mestre, o mestre Jário, ele tá com alguns problemas de saúde, né? Ele teve um AVC, ficou em coma 40 dias. E quando voltou com sérios problemas de pressão, a pressão dele todo tempo pico alto, 20, 23, e é na medicação direto. Então ele recebe um benefício e já não pode mais jogar capoeira. Aí, toda vez que tem algumas atividades por aqui, o pessoal pega ele, leva lá, mas a saúde dele já está muito frágil já. Entendi. E como que era a capoeira, né, aí na região, né, em Castanhal, em Belém, como é que era a capoeira? Eu sei que os caras já deram uma peia no senhor logo no primeiro dia, achando que era aluno do rival, mas como que era? Tinha roda, as aulas, tinha roda. Uma dinâmica? Tinha roda. Na época de 80,
Eu comecei a treinar realmente em 84, né? O primeiro contato que eu tive foi em 81 e 84 eu comecei a treinar. Assim, a capoeira era aquela capoeira bem tradicional mesmo, bem antiga mesmo. Nós recebemos muita influência da capoeira maranhense, né? A capoeira aqui do Pará, ela tem muita influência da capoeira do Maranhão, que um dos primeiros capoeiristas a dar aula efetivamente, tem um local, inclusive foi até no quartel do Bombeiro em Belém, foi o mestre Bezerra, é um dos mais antigos aqui. Né? Então, ele era maranhense, veio para cá no final da década de 70 e começou a dar aula em Belém. E aí foi se espalhando até chegar aqui na minha cidade. Mas era aquela capoeira bem tradicional, vinda meio que da Angola, entendeu? E já tinha algum segmento de regional Angola, ou tocava Não. berimbau e se mexia? Depois desse mestre Bezerra, do mestre Bezerra, grande mestre Bezerra, veio para cá também o mestre Romão. O mestre Romão foi aluno do mestre Zé Pedro, do Rio de Janeiro, né? Que treinaram muito, foi companheiro do mestre Paulão, do mestre Mitirinha, né? O mestre Burguês conheceu muito o mestre Zé Pedro, aí do Rio de Janeiro. E o mestre Romão era carioca, já faleceu. E aí, como ele era da Polícia Civil, ele veio para cá, aqui para o Pará, se instalou aqui também e começou a dar aula. Mas ele já vinha com uma linhagem mais regional. O mestre Bezerra já era mais da parte de Angola. Mas chegou aqui e se tornou uma capoeira só. Os dois jogavam tanto Angola como regional. Tanto é que hoje o mestre Bezerra ainda dá aula na UFPA, né? Capoeira, não capoeira regional, capoeira. Né? Não tem uma influência de um estilo regional ou Angola. Capoeira. Nessa época era capoeira. Essa nova... Exatamente. Essa nova capoeira que nós chamamos de capoeira contemporânea, ela já veio aparecer aqui na década de 90. Na década de 90 foi quando começou a vir para cá. Eu lembro que veio alguns outros grupos. Muzenza ainda não tinha aqui ainda. Né? Nós acompanhávamos o trabalho do Grupo Muzenza através de dois capoeiristas aqui no Pará, que eles mandavam algumas notícias para o mestre Burguês. Na época que o mestre Burguês tinha aquele informativo Muzenza, aquele jornalzinho, né? Sim. Onde tinha notícias das regiões, dos estados. E tinha dois camaradas aqui do Pará que mandavam algumas notícias daqui, que era o Cincinato Azevedo e o Carioca. Eram dois capoeiristas, né? Conhecido até como Leiteiro também. E eles mandavam notícia lá e nas rodas, quando nós nos encontrávamos, ele saía distribuindo, o mestre Burguês mandava para ele um monte assim de exemplares do informativo Muzenza, e aí a gente pegava aquilo, era massa, porque as músicas que eu aprendi, que eu treinava aqui na época, as músicas que eu cantava nas rodas, só era Suassuna e Disseu. Não conhecia outra. Era o CD, né, o LP do Suassuna e Disseu, e depois veio o Limão e Natanael, depois veio do Mestre Paraná, né, o compactozinho do Mestre Paraná, inclusive eu tenho, ainda é uma relíquia, eu guardo comigo, me deram, foi um presente que eu ganhei de um locutor de uma rádio, lá de Belém, e eu guardo como uma relíquia, né, o compacto do Mestre Paraná, o patrono do Grupo Muzenza, né. Não vende, não? E aí era... Não, isso aí vai comigo. Não custou tentar, né? Verdade. E aí veio alguns capoeiristas para cá e depois nós ficamos sabendo, recebemos um convite de um evento que ia ter em Fortaleza, do Grupo Muzenza, né? E aí foi quando nós andávamos muito aqui junto, era eu, o Mestre Leão que está aí, e o Montanha, mestre Montanha também. Nós andávamos juntos. Inclusive, nós fomos os primeiros capoeiristas aqui do Pará, do estado do Pará, da região norte, capoeiristas a entrar em competição de Vale Tudo. Fomos nós três, eu, Montanha e Leão. Em 96, né, que nós recebemos o convite. É aquela coisa, treinávamos, mas... não brigava, queria testar para ver se funcionava.
E aí, os primeiros, na verdade, foi eu e o Mestre Leão, entramos numa competição aqui na nossa cidade. Cara, entramos zoando mesmo, né? Enquanto todos estavam lá se concentrando, nós entramos no vestiário, brincando, tirando sarro com todo mundo. Mas isso era para amenizar o nervosismo, né? Era para É. amenizar o nervosismo. Porque naquela época não tinha negócio de luva, não tinha protetor bocal. Era raro ver algum aqui com protetor bocal, coquilha nem se pensar. E a regra era o seguinte, eram 8 lutadores. E só um saía vencedor e Campeão. só um recebia. Então, eu entrei mais para se testar mesmo, né? E aí eu fiz participação em 2 eventos desses, fiz 3 lutas. Vocês faziam Né? 3 lutas, né? O vencedor teria que lutar 3 vezes na mesma noite para se sagrar campeão. Né? Na primeira participação, eu ganhei a primeira luta, né? E a minha base, 90% era capoeira, nessa época ainda. 90% estava começando a treinar o jiu-jitsu, conhecer o jiu-jitsu, na verdade, mas a minha base maior, 90% era capoeira. E aí eu peguei logo de cara um rapaz que era do karatê, faixa preta de karatê, que treinava também Muay Thai. E aí ainda fazia aquela ginga, né? Gingando lá na frente dele, era ringue. E aí ele me deu os 2 chutes. Aí eu falei, opa, não vou brincar mais não. Pô, botei ele para baixo, montei, e aí era cotovelada, era soco, era cabeçada. E aí eu abri o supercílio dele e cortou embaixo, cortou em cima, e aí já fui para a semifinal, né? Ganhei, e aí fui aguardar a próxima luta, né? Meia hora depois já estava de novo em cima do ringue para lutar de novo. E aí encarei o cara que era um dos mais temidos do circuito, que era o Luciano Pitbull. Era um cara, inclusive, meu vizinho aqui. E o cara era muito bom, o cara era fera, já fazia Muay Thai bastante tempo, treinava para Belém já direto. E aí foi com ele a semifinal e eu perdi. E aí ele foi para a final e ganhou. Né? Inclusive ele ganhou 2 eventos desses. Mas foi uma experiência incrível. Incrível mesmo. Das lutas que eu fiz, Gambit, eu fiz 3 lutas de vale tudo, né, nessa época. Foi 2 eventos que eu participei. Sim. E fiz 3 lutas de MMA. A minha última luta de MMA que eu fiz foi, se não me engano, em 2006. Foi com o Ildemar Marajó, que é o irmão do Yuri Marajó. Eu fiz uma luta com ele, mas na verdade foi meio que uma casinha que armaram. A luta não seria com ele, era com outro, mas na hora colocaram ele. Mas aí, como guerreiro que nós somos, não pode gelar, né? E aí eu soube que era ele quando chamaram ele para o ringue. Isso acontecia muito aqui no Pará. Acontecia muito, sabe? Os caras se darem bem em fazer essas casinhas aí. Tanto é que, depois que eu parei, é o que eu mais brigo pelos meus alunos, pelos atletas aqui da minha cidade. Para que isso não aconteça mais. Os atletas eles têm que ser respeitados. Os atletas, a melhor parte é a luta. O que o cara se sacrifica para treinar, velho, e aí chegar na hora dessa sacaneado, eu não aceito isso. Aqui já teve história de lutadores lutar e na hora, depois da vitória, receber ingressos do evento que já estava acabando, para ele lá fora vender os ingressos para garantir a bolsa dele. E aí essas coisas eu não admito, entendendo? Eu não deixo acontecer, tanto é que os meus atletas aqui, quem negocia a luta, a bolsa, tudo é comigo. Justamente para não deixar acontecer isso. Tem muitos lutadores do estado do Pará, né? Inclusive eu conheço, já até lutei com uns 2, 3 daí, que os caras né, falam que tem lá suas 40, 50 lutas, aí quando vai ver o Sherdog, aí tem só 3 lutas, 7 lutas ali, né? Porque parece que o pessoal faz eventos aí todos os finais de semana, e só faz aquele evento local, né? Não trabalha a projeção do atleta, o encaminhamento dos resultados para o site da Sherdog, né? Enfim, esse problema aí de receber por ingressos, né? Já teve uma fase aqui que o pessoal estava pagando ingresso, já não está rolando mais isso também. Mas o pessoal faz muitos eventos aí, né? Não fala que são clandestinos, porque eles vendem ingresso, o povo vai lá assistir, não existe evento clandestino.
Só se você Sim, lutar dentro de sim. casa com o seu adversário, né? Sim, sim, Mas verdade. aí o evento não encaminha os resultados para o Sherdog, não faz o trabalho todo para dar projeção ao atleta, né? Sim, é verdade. Aqui no nosso estado, o, tem muitos atletas que têm porrada de lutas. Sim, Só que a maioria, sim, a maioria eles lutam pra caramba. Aqui era quase todo final de semana tinha evento. E os caras lutavam mesmo como eu falei, por ingresso. Alguns lutavam só pelo Sherdog mesmo. Eles procuravam saber, evento, tem Sherdog? Tá registrado? Tem, beleza, pode me colocar. Luta com qualquer um. Aqui tem muito disso. Mas, sim. é lógico, a gente sabe também que tem muitos aqui, por exemplo, tem uma ideia. Como eu falei, eu tenho 3 lutas de vale tudo e tenho 3 lutas de MMA. Sim, Lógico, não tem registro, né? Mas até hoje tem as testemunhas vivas disso aí. sim. E aí, o meu nome, um tempo desse aí, eu buscando algumas informações dos meus atletas no Sherdog, aí por coincidência eu tive a curiosidade e botei meu nome. E não é que apareceu o meu nome com uma derrota de Aí, ó. vale tudo, isso há pouco tempo agora, para um camarada aqui ainda, só que eu nunca mais encontrei, né? Eu nunca mais. Os caras fazem muito isso, eles criam um evento do nada, e aí pega o nome do cidadão e coloca lá, sabe que o cara já lutou, tem alunos que lutam, é dono de equipe, ou faz parte da Sim, equipe, eles vão lá, fazem muito isso, tá verdade. entendendo? O cara, eu nunca falei com ele, e tá lá como se eu tivesse perdido para ele, num evento numa cidade lá na fronteira com o Amazonas, cidade que eu nunca botei o pé. Recentemente aqui teve vários casos aqui de pessoas com problemas no Sherdog, o pessoal denunciando aí, né, equipes, lutadores que têm resultados no Sherdog, mas não tem comprovação e que as lutas Sim, nunca existiram. Então, recentemente aí teve uns problemas, né? O site Sherdog, um site que é de graça, né? O próprio sim. evento manda para lá, não precisa pagar, mas as pessoas estavam cobrando para colocar resultado de luta lá Sim, do, sim, do sim. lutador. Então, aquele problema do Brasil é o brasileiro, né? Mas na verdade são Sempre alguns querendo se dar brasileiros, bem. né? São alguns, né? É uma boa parte, mas infelizmente ainda tem essas pessoas que querem se aproveitar, se dar bem em cima de outras pessoas, né? Eles não Verdade, perdem a oportunidade quando vê, né, uma chancezinha ali, uma pontinha ali de querer, de poder se dar bem, eles não perdem a oportunidade. verdade. Eu Infelizmente, mesmo, isso que atrasa o nosso país. o meu Sherdog mesmo, ele tem lá 66 lutas, né? Faltam 4, Olha mas só, cara. é, tem bastante derrota, mas também tem bastante vitória. São 37 vitórias, né? E 29 derrotas. Na verdade, Cara, eu fui saber o que era Sherdog já uns 4, 5 anos depois. sim, sim, sim. A gente não tinha preocupação, né? A mesma coisa aconteceu aqui também. As informações aqui no norte, às vezes demora a chegar. Hoje não, né? Mas na época, década de 90 de 2000 para cá também demorava muito a chegar, né? Mas eu comecei a saber de Sherdog há pouco tempo, cara. E aí É, já né? tinha alunos aí com bastante luta já. E aí depois nós conseguimos retirar algumas derrotas que eram falsas. Eu Sim, provei, né? Eu sim. provei com filmagens, que eu gosto de filmar tudo, principalmente agora, justamente para não acontecer isso. E a gente conseguiu reverter, né? Outras Sim. não, mas aí a maioria conseguiu reverter. E hoje a gente tem E, uma tropa legal aqui, né? pois E é, eu não deixo mais acontecer isso. eu queria falar justamente sobre isso, né? Como é que tá aí o seu trabalho? Você é treinador também de atletas profissionais, tem atleta inclusive no One FC, né? Como é que é? Fala para nós aí. Nós temos aqui na verdade, um trabalho social que eu comecei em 2007, ainda nas dependências lá do quartel do bombeiro, né? Como eu falei que eu sou bombeiro, Sim, e eu comecei um projeto social lá dentro, e aí com as mudanças de comandante, eu migrei esse projeto aqui para minha residência. Eu construí um CT aqui, ao lado da minha casa, né? Que fica mais pertinho, mais cômodo. E aí eu trouxe esses 12 garotos que treinavam comigo lá no quartel, trouxe para cá. Esses 12 garotos hoje são 12 faixas pretas, né? olha, Alguns têm o seu próprio CT, alguns dão aula, outros treinam por prazer, por hobby mesmo.
tem as suas Sim. famílias, tem suas atividades, né? Outros praticam até outros esportes também, mas o jiu-jitsu eles não abandonam. E aí, desses 12, apenas dois foi. Alguns outros mais migraram para o MMA também. Mas hoje apenas um, que é o Diabo Louro, é o aluno que mais tem lutas. Se eu não me engano, eles são 24 vitórias e 9 derrotas, se eu não me engano. E um moleque novo, garoto novo ainda. Faixa preta, é o meu faixa preta mais antigo que tem, é faixa preta primeiro dan. E aí eu tenho outros atletas também. Tenho o meu filho, né? Meu filho de criação, filho de coração mesmo, que é o Joelso Demente, que inclusive já lutou no Filtre, já lutou no Jungle, já lutou nesse evento de São Paulo aqui, sempre esqueço o nome. Evento muito CFT? bom. Isso. Tem o Já Thunder lutou lá Fight? também. Não, no Thunder Fight ele ainda não lutou ainda. Tava com luta marcada, que ele tava morando lá em São Paulo. Oh, obrigado, minha prima. Parabenizando aí pelo nosso projeto. Obrigado. Abraço, mestre Sanhaça aí que tá acompanhando a gente também. Sim, Mestre E aí Sanhaço ele está tem... aí. Mandou até uma Esse meu... mensagem agora também, muita história. Sim, com certeza. É uma figura que eu admiro muito. Esse meu filho, ele ficou quase um ano em São Paulo. Ficou em São José do Rio Preto. Ele ficou lá no projeto Maquininha do Futuro, do Sei. Bruno, né? Isso. Um projeto social que, por amor ao esporte, por amor ao MMA, eles criaram também um evento, que é o MMF, né? Maquininha do Futuro. E foi um sucesso. Inclusive, eu tive participando, né? Lógico, como um coach. Eu fui lá acompanhando o meu filho, levei também o Diabo Louro daqui para lutar lá. Um evento Sim. muito bom que agora, depois que passar esse período de pandemia, vai estar voltando com força máxima também. Eles, inclusive, estavam até fechando a parceria, o Filter com o Maquininha, para o Maquininha do Futuro se tornar uma seletiva pro Entendi. Filter, né? Um evento Sim. muito bom. E aí, temos as meninas também, né? Eu tenho duas meninas aqui muito cascas grossas. Tenho outros atletas, por exemplo, num evento aqui na minha cidade, que é o evento, se eu não me engano, vai para 53 edições, que é Olha. que é o Pitbull Fight, um evento muito bom aqui na minha cidade. E a maioria dos meus atletas passaram por ele, a maioria. Inclusive eu lutei, né? Essa luta que eu fiz com o Idemar Marajó foi nesse evento. O Mestre Leão que está aí também já lutou bastante. E hoje os cinturões do 70, 66 e 61 são daqui da nossa equipe, são meus atletas. Olha, que Né? bacana. O 70 é o Joelson, né? Categoria leve, Joelson Demente, meu filho. O 66 é o Diabo Louro e o 61 é o Daniel Pitbull, né? E aí vem para as meninas. A 52 é a Jéssica Sonamanha, que é a nossa atleta também. É a dona do cinturão do 52, peso palha. A Rayane, que é a minha atleta Joel, que hoje... Joel Que Sedemente hoje acabou de entrar aí, ó. isso, é ele mesmo. A Jéssica Sonamanha, né, que é nossa faixa preta também, ela, inclusive, é esposa do meu sobrinho, que também é faixa preta, formado por mim. Eles têm um projeto também excelente. Ela, pouco tempo agora, recebeu um convite e nós fechamos um contrato, vou até falar aqui de primeira mão. Ela fechou o contrato, a princípio, para lutar agora em junho. Só que os planos mudaram com essa pandemia. Ela ia Sim. lutar o Contender, né? Agora em Olha, junho, o primeiro Contender ela já ia lutar. olha que Porque legal. ela é a número 3 do ranking nacional, da 5-7, mas com a melhor sequência de vitórias. Ela está com 8 vitórias. Sequência Que de 8 bacana. vitórias. E Para aí quem. recebeu um convite. Ela é atleta gerenciada pelo Alex Davis, não sei se você conhece. Sim, sim. E além da Jéssica, o Alex Davis também gerencia a Rayane. A Rayane, ela é um pouco diferente, a história dela. Ela não lutou nesse evento aqui na minha cidade. Ela já foi lutar num evento de uma outra cidade aí. Ela fez 2 lutas. Mas como ela era muito nova, ela estreou com 16 anos no MMA. Ela lutou com 16 anos, estreou, ganhou.
Aí, com 17 anos, ela lutou de novo. Um ano depois, ela lutou e ganhou. Com 18 anos, ela recebeu o convite para a seletiva do Jungle Fight que teve aqui. Aí ela fez a seletiva, ganhou a seletiva. Aí completou 19 anos e aí fez uma luta com uma menina muito dura. A menina, inclusive, hoje ela é contratada também do ONI. Essa menina, ela estava com 12-2. E então, como ela já estava com contrato com o ONI, pediram para que ela fizesse mais uma luta num evento grande, né, para chamar atenção e tudo. E aí botaram a minha aluna com ela. Sim. E a minha aluna foi, lutou no segundo round e finalizou a menina. Aí, como ela tinha 19 anos, muito nova, mas se mostrou uma guerreira, ganhando uma menina com um cartel muito positivo, né, 12-2. E aí o ONI começou a procurá-la, né? Como a menina tinha ganhado uma contratada deles, o ONI começou a procurar. E aí, como o Alex Davis já tinha atletas lá no ONI, eles pediram para que ele chegasse e entrasse em contato com a Rayane. E aí foi até que chegaram a mim. E aí eu fechei tudo, acertamos para ela estrear em... Travou aqui. 2 meses depois. Mestre. Era para ela... Oi. Mestre. Oi. Pode repetir? Deu uma travada aqui, tá travado. Ah, tá. Oi? O que eu estava falando é assim, a minha atleta, ela assinou o contrato em fevereiro com o ONI. E era para estrear em março. Já era para estrear em março. Então eles deram uma porrada de exames. Mestre. Tá conseguindo ouvir? Pode repetir para nós como é que chegou lá no ONI? A minha atleta, ela recebeu o convite do ONI. O ONI que entrou em contato com o Alex Davis, que o Alex Davis já tinha atletas lá no ONI, e queria saber dessa menina, né, que tinha vencido uma contratada deles e tal. E aí conseguiram chegar até mim, né? Primeiramente procuraram uma outra Rayane lá de Belém. E aí, quando começaram a passar a informação dela, disseram, não é essa, é uma outra, assim, que lutou no Django, assim. E aí o pai da Rayane, que é muito meu amigo, me ligou, olha, eu sei quem é o treinador dela, o cara é igual um pai para ela também. E aí passou meu número e eu falei com o Samir, acho que tu deve conhecer também, o Samir Haddaf do Mr. Tá Cage. em Portugal. Tá em Porto. Não, já voltou para o Brasil. Já tá aqui em Manaus de novo. Já. E aí... Sim, tem uma evento. É isso, ele já voltou, tá aqui. E aí ele entrou em contato comigo, eu conversei com ele, nós fechamos, mas já para estrear em março. E aí começaram a mudar. Era para lutar com a americana, uma menina que estava vindo de 3 vitórias seguidas. Ela era cambojana mais americana, né? Naturalizada americana, mora e treina lá na Califórnia. A menina que tinha 3 lutas e 3 nocautes. A soma do tempo das 3 lutas que ela fez dava 1 minuto e 17 segundos. Quer dizer, uma menina super nocauteadora, né? Então, principalmente americana, né? Estavam dando muita moral para ela. Então, queriam fazer da minha atleta uma escada, né? Que ela fosse escada para americana. E aí foi adiaram de março para junho, de junho para julho, julho para agosto, agosto para outubro. E aí eu já estava nunca. E a menina já ficando já desmotivada aqui. E aí mudou para dezembro, mas sempre a mesma adversária. E aí, para surpresa de todos, a minha aluna foi lá, com 2 minutos e 40, aplicou uma guilhotina e finalizou o americano. Né? Então foi uma surpresa para todo mundo. Só não para nós, né? Treinamos para isso. Que legal, parabéns. Isso foi o ano passado? Isso, dia 6 de dezembro do ano passado. Ela ia lutar agora em julho, em Singapura, no evento, né? Mas só não estava definida a adversária, mas o evento já estava certo. E aí, com essa mudança aí, com a pandemia aí jogaram para o final do segundo semestre. Provavelmente lá para outubro ou novembro ela volta para lutar. Agora só quando voltarmos aí à vida normal, né? E o Brasil que tá capengando aí na situação, ninguém sabe ao certo quando nós vamos voltar, né? É verdade. A situação, ela pegou muita gente de surpresa, né? Sim. Pegou muita gente de surpresa. Por exemplo, eu tenho um projeto social aqui com 300 crianças aqui, e aí eu tive que parar, cara.
Aí hoje, todo dia, as crianças, os pais mandam mensagem de quando é que vai começar, quando é que vai reabrir. Assim, E as crianças são ansiosas para voltar a treinar. É algo que apaixona mesmo. A minha esposa, que hoje ela é coordenadora do projeto, ela fazia curso de gastronomia. Inclusive, ela até mudou o curso para pedagogia para se especializar mais ainda nas aulas com as crianças. Entendi. E ela tem colocado algumas estratégias que, cara, foi um sucesso. Eu tenho aqui um faixa marrom de jiu-jitsu, inclusive é tenente do Corpo de Bombeiros, também é formado em pedagogia, e na época ele era da Grace Bar, então ele fez alguns cursos, aquele curso que é Bulletproof, aulas específicas para criança. Então ele fez esse treinamento e passou, como ele migrou para a nossa equipe, ele passou esse treinamento, um treinamento muito bom, como dar aula para crianças. Com atividades lúdicas, né, na linguagem da criança, as estratégias usando alguns personagens de heróis, de quadrinhos que a criança, que é do dia a dia da criança. Sim, e aí a gente vai conseguindo passar as técnicas do jiu-jitsu para as crianças. Tanto é que aqui na minha cidade existe a liga, né, de jiu-jitsu e o campeonato que acontece aqui. Esse ano passado, de 5 etapas que teve, a nossa equipe foi campeão nas 5. E o carro-chefe era a molecada. A molecada chegava e fazia as técnicas, aquela coisa de ficar ali na frente, batia, botava para baixo, ia lá, finalizava. Olha o Homem-Aranha, técnica, a minha esposa gritava aqui de fora. A ludicidade ia botando em prática lá, ia dando certo. E graças a Deus, o nosso projeto aqui é um sucesso. Que bacana, parabéns aí pelo projeto. Mas, mestre, eu quero saber como é que você... Como foi o processo para entrar no Grupo Muzenza de capoeira e o que o Grupo Muzenza te representa para você e qual a sua representatividade dentro do Grupo Muzenza? Fale para nós. Como você entrou no Grupo Muzenza e o que ele representa? O Grupo Muzenza, nós entramos em 96, como eu falei agora há pouco, foi eu, Montanha e Leão. Nós éramos 3 contramestres, eu e o Leão, nós tínhamos um trabalho, tínhamos um grupo, nós criamos um grupo Libertação. Já pegávamos treino com o mestre Beto em Belém. Né? Aquela visão, como eu falei, aqui no Pará a capoeira é muito antiga, né? Aquela capoeira tradicional aqui na minha cidade. E aí eu comecei a ir para Belém em 92, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, eu comecei a ir muito para Belém, e aí eu comecei a ver os caras vestidos de capoeira e fui me informando com eles, onde é que tem treino, cara, e tal. E aí eu comecei a treinar em outro grupo, um mestre Beto, que é do grupo Escravo Branco, aqui na cidade de Marituba. E eu comecei a frequentar rodas em Belém, e aí depois eu apresentei o Leão e o Falcão, que é um outro capoeirista aqui da nossa cidade. Levei eles para lá, para Belém, para Marituba, para treinar. E aí eu já comecei a ver uma capoeira diferente. E aí daí eu comecei a pegar as informações de outros grupos de fora, inclusive o Grupo Muzenza, né? Que as músicas mais cantadas aqui nessa época era o Grupo Muzenza, né? As rodas era só Muzenza, então era um grupo que chamava atenção. E aí depois daquele evento, aquele Open lá na Ópera de Arame, rodou aqui o fita VHF aqui para todo mundo, aí pronto. É esse o grupo que eu quero. E aí, em 96, ficamos sabendo de um evento que ia ter em Fortaleza, e o mestre burguês ia estar presente. E aí acertamos tudo para ir. Só que, infelizmente, eu em uma atividade lá no meu quartel, eu fraturei o meu pulso, né, numa atividade esportiva, no futebol. Eu fraturei o pulso numa queda, fraturei meu pulso, e não pude ir, estava com o braço engessado. E aí quem foi nesse evento foi o Montanha e o Leão. Apenas eles dois. E aí ficou acertado com o mestre burguês, né, a nova filial do Grupo Muzenza aqui no Pará, e que ia ficar na supervisão do mestre Pedro, o mestre Pedro lá de Fortaleza, que era mais perto, então o contato seria mais próximo. E aí ficou. E aí nós estagiamos. Eu não sei, eu acho que foi o estágio mais rápido no Grupo Muzenza. Foi apenas 4 meses. Entramos em entramos em agosto, quando foi em dezembro, houve um evento aqui, realizamos um evento, o mestre Pedro veio e nos graduou a contramestre. Nós éramos contramestre, eu e Leão do mesmo grupo e o Montanha de um outro grupo.
mas nós éramos amigos, estava sempre junto. Sim. Todas as rodas a gente estava junto, na Praça da República, todos os eventos batizados estava junto. Era eu, Montanha, Leão e o mestre Geleia, né? O mestre Geleia, não sei se você conhece. É um Não, grande mestre aqui do nosso estado. E aí nós entramos no Grupo Muzenza e 4 meses depois saímos do estádio e fomos para Contramestre. E entendi. aí, eu não lembro agora o ano, se eu não me engano foi em 98, 2000, não, foi 2008, se eu não me engano, 2009 para 2008, o mestre Pedro saiu do Grupo Muzenza, né, criou o próprio grupo dele, e na época, Contramestre Leão e Montanha também saíram, ficaram lá com o mestre Pedro, e eu não, eu resolvi ficar. Eu resolvi ficar. Mas era assim, eu não tinha contato com o mestre burguês. As informações que chegavam a mim, a nós, na verdade, é que nós não poderíamos conversar com o mestre burguês. O mestre burguês não, ele só falava com o mestre Pedro, só com o supervisor, com o supervisionado não. E aí depois eu fiquei meio que, pô, e agora? E aí eu fui entrar em contato com o mestre burguês, e o mestre burguês, não, isso nunca existiu. Essa regra, isso nunca existiu. Eu sou acessível para qualquer pessoa do grupo, do mestre ao corda branca, ao corda crua. E aí eu conversei com ele, falei que eu ia ficar, nós íamos dar continuidade no trabalho do Grupo Muzenza. E aí de lá para cá, pô, o meu contato foi melhor com o mestre burguês. Tanto é que em Sim. 2009 ele me chamou para me pegar, né, a corda de mestre, corda vermelha. E aí, infelizmente, aqui no estado do Pará aconteceu o Fórum Mundial Social. E o governador não liberou ninguém a sair do estado, porque era um evento mundial. E como eu sou da área da segurança pública, teria que ficar para ficar à disposição. E aí, em Entendi. 2011, no outro mundial, o mestre de novo me fez o convite: Joel, vem que tu vai se formar. Então, aí, outro evento que eu não pude ir. Pedi mil desculpas a ele. E eu até falei, mestre, se eu quiser até me tirar do grupo, me tire, mas eu não vou poder ir porque eu estou fazendo curso, que era o curso policial de fronteira, que é equivalente ao Força Nacional, né? Era só para Sim. trabalhar na fronteira aqui da Amazônia. E eu fiz esse curso e a formatura ia dar exatamente no dia da formatura do Mundial, que foi em São Paulo, se não me engano. E aí, ok, não fui. E aí, em 2012, houve o Loucos por Capoeira, não sei se você estava, que foi lá em Maricá. Não, não foi, não estava. Não foi nesse, né? Pô, um evento massa, cara, um super evento. E foi o primeiro evento do Mestre Burguês que eu participei, para você ter uma ideia, né? Hum. Eu entrei em 96, mas o primeiro evento do Mestre Burguês que eu participei foi em 2012, Olha né? só. Porque nós era muito assim, deixado de lado. Mas na verdade eram as informações que chegavam até a nós. A informação que eu recebi é que a gente não poderia ir. Não, As vocês não podem ir. informações chegavam todas trocadas, né? Isso, isso. E aí depois que o mestre burguês falou, não, isso Travou aqui. não. O mestre burguês falava que isso nunca aconteceu. Para minha surpresa, ele, tá ouvindo? Então, mestre, repete para nós aqui. Então, em Alô? Oi? 2000, oi, ok? Aí, o pessoal, Voltou aqui. Mestre, 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 oi, tô ouvindo. Oi, tô ouvindo. Tô ouvindo, Gambit. Tá me ouvindo? mestre Tá me Joel. ouvindo? Grande abraço, mestre. Improviso. Abraço. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir, Gambit? Aqui, vamos ver aqui.
aguardando novamente aqui. Mestre, Opa! voltamos. Aí você foi em Maricá em 2012. Repete tudo aí. Nós temos 10 minutos aqui. 2012. Em 2012, quando eu cheguei lá, existia uma casa só para os mestres, né? Existia uma casa lá que era só para os mestres, uma casa que tinha piscina, uma casa massa. E aí o mestre burguês chegou, olha, Joel, você vai ficar aqui junto com os mestres e tal. Eu falei, mas mestre, a casa não é só para mestre, eu sou contra mestre, eu não posso ficar aqui, não tem problema não, você vai ficar. Eu fiquei, né? Fiquei. E aí foi bom que eu tive mais contato com os caras que eu admirava não, admiro, né? Mas eram os caras com que eu estava assistindo as filmagens dele, que era mestre Sanhaço, mestre Sargento, travando aqui, mestre tá perdendo Feijão. o áudio. Tá me ouvindo? Nós estamos sem áudio aqui, mestre, tá travando. Oi. Eu estou ouvindo, mas o vídeo tá travado. Oi. Tá me ouvindo? Voltou? Agora sim, voltou. Mas tá travando. Né? Pode falar. Tá, então. E aí, no dia, eu fui chamado, né, pelo mestre burguês para ministrar um curso de primeiros socorros. E foi excelente, foi muito bom, né? E no dia do evento, foi quando eu conheci também o mestre Paulão. Não conheci o mestre Paulão, era um sonho que eu tinha, né? Tive o privilégio de conhecer o mestre Paulão. E aí, no dia da graduação, da formatura, eu estava no atabaque, eu lembro, tem essa filmagem, vou colocar no meu canal no YouTube. Eu tô no atabaque. Tá travando? Eu tô no atabaque. Tá me ouvindo? Tá ruim. Voltou. Beleza, tô ouvindo. Oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. E aí então, no dia da formatura, eu tava no atabaque e o mestre Sanhaço tá aí com a gente. Foi show, mestre. Show mesmo. Eu tava no atabaque, aí o mestre burguês chamou todos os monitores acima que iam pegar a graduação contra mestre. E aí, por último, ele me chamou. Olha, agora eu quero chamar uma pessoa assim, que é lá de cima e tal. E, cara, pra minha surpresa, velho, ele chegou e quero chamar o mestre Joel pra pegar a corda de mestre. Cara, aí chegou. Cara, eu só não chorei ali porque não tinha lágrimas prontas. Mas foi uma emoção muito grande, cara, muito grande mesmo. Algo que eu vou levar para sempre. Quando eu fecho os olhos, eu me vejo naquele momento ali. Aí eu fui para jogar com os mestres, cara, muito massa. E aí depois eu lembro que o primeiro que chegou comigo e me parabenizou foi essa pessoa que está bem aqui, ó, mestre Sanhaço. Ele chegou, me abraçou, pô, parabéns. O mestre Cássio também, um cara excepcional. E aí eu já sabia, eles falavam, né? Eu já sabia. Eu falei, pô, mestre, foi surpresa. Não, mas todo mundo já sabia. Todos aqui já sabiam, só você que não sabia. E aí depois começou a cair a ficha. Começou a cair a ficha porque lá na casa dos mestres, onde eu estava, todos eles já estavam me chamando de mestre. E eu dizia para ele, não me chame de mestre, eu não sou mestre, sou contramestre. Não, mas você é mestre, sim, você é mestre. E aí foi muito bom. E eu me sinto, já falei isso muito pro mestre burguês, eu me sinto muito honrado de ostentar a camisa do Muzenza, levar essa bandeira, com muito orgulho. Até hoje, o pessoal tem esse costume muito feio, que eu acho costume feio, de estar chamando, de estar convidando as pessoas para iniciar um novo trabalho, para ir para um outro grupo. Eu acho muito feio. Isso aí eu nunca gostei disso. Se a pessoa está lá porque ela quer ficar lá. E aí fico cantando. E até falo assim, poxa, cara, por que tu não inicia? Tu já é mestre, tu tem muitos alunos. Por que tu não inicia teu próprio trabalho? Cara, eu não quero isso. Já falei pro mestre burguês, mestre, no dia que eu não couber mais no grupo Muzenza, é o dia que eu paro de jogar capoeira. Que a camisa do grupo Muzenza, esse manto é a minha pele
Se não for para vestir esse, outro eu não visto. Nem o que eu queira um dia montar, né? Aqui encerra meu trabalho. Porque, na verdade, você pode ter o seu próprio trabalho dentro do Grupo Muzenza, né? Como você já tem, né? Sim, sim, com certeza, é verdade. É verdade. E aí... Antes de vocês, não tinha Muzenza no estado do Pará? Porque hoje tem bastante Muzenza lá, contramestres, professores, né? Não tinha. O Grupo Muzenza aqui do estado, na região norte. Na região norte, o Grupo Muzenza começou aqui pelo Pará. Aqui por... E assim, como nós éramos 3, aí ficou dividido da seguinte forma. Vamos sentar, vamos fazer algumas estratégias. Eu moro na mesma cidade que o Mestre Leão também, na época, fazia parte do grupo, também mora. E aí ele ficou com o trabalho... Nós temos 4 minutos. Rapidinho, só para encerrar. E aí o contramestre Montanha, na época, ele ficou em Belém, trabalhando no Grupo Muzenza em Belém. O Leão ficou na cidade de Castanhal e eu fiquei responsável para divulgar o Grupo Muzenza pelo interior. E aí foi quando expandiu. O Grupo Muzenza, na época, chegou a 26 cidades que tinha aqui. Hoje eu acho que tem bem mais. Mas aí já tem muitas pessoas que já são ligadas direto ao mestre burguês. Porque pela minha profissão, eu não tenho tanto tempo para estar disponibilizando para treinos, para viagens, para eventos. Às vezes até dentro da nossa própria cidade, do nosso próprio estado. E aí, muitos alunos já se direcionaram para ter contato direto com o mestre burguês. E eu convivo com eles numa boa, até mesmo porque eu nunca fui esse cara de ter muitos alunos, não, todos têm que ser meu. Não, pelo contrário. E o máximo de pessoas que me procuram, pede ajuda, eu estou lá para ajudar. Na verdade, nós somos uma grande família com um paizão que é o nosso mestre burguês, né? Verdade, é verdade. Bom, o mestre Sanhaço está falando aí que você é um ser honrado e de fato é. Não é à toa que estamos aqui conversando. Bom, eu quero agradecer a todas as pessoas aí que acompanharam, né? E já outras pessoas irão ver depois, porque logo em seguida aqui eu já vou subir o vídeo para o YouTube. Tá bom, mestre? Agradeço de coração aí, grandes histórias, inclusive tem bastante a ver comigo aí, capoeira, o jiu-jitsu, o MMA, o Vale Tudo, né? Que lutou Vale Tudo lá nos anos 90 também. E, pô, de coração aí agradeço aí, o mestre Leão aí, né? Amigo nosso aí também está aí assistindo aí. Valeu mesmo e dê as suas considerações finais aí, mestre. Por favor. Pô, grande Gambit, imparável, cara. Satisfação estar aqui trocando um pouco da nossa experiência, né? Das nossas vivências. É uma satisfação imensa mesmo. Quando lançou esse convite, eu me senti honrado também, né? Te agradeço de coração. E quero agradecer ao mestre Sanhaço que está dando os parabéns aí. Obrigado, mestre. Eu que lhe agradeço pela sua paciência. Também está aí com a gente, o professor Improviso. O professor Improviso, o mestre Leão, outros que estão aí também. É uma satisfação muito imensa de saber que vocês estão gastando aí 1 hora do tempo de vocês aí para estar nos acompanhando, ouvindo um pouco da nossa história. Como eu falei no início, eu sou um cara de acessibilidade muito fácil. A qualquer momento que vocês quiserem saber um pouco mais da nossa história, que não deu para falar aqui, né, que são 36 anos de artes marciais, quiserem chamar no PV, pode chamar que a gente vai estar à disposição. Exatamente. Quem tiver alguma curiosidade, alguma dúvida aí sobre o mestre Joel, entre em contato com ele aí. E nós não gastamos 1 hora não, nós ganhamos 1 hora, viu, mestre? Isso, verdade, verdade. Tchau, tchau, tudo de bom, se cuidem. Valeu. Falou, mestre, abraço. Obrigado, meu irmão. E é isso aí, pessoal. O cara é casca grossa mesmo aí, né? Como ele falou aí, o papo era de cachorro grande aqui hoje na entrevista, na prosa com o mestre. Se cuidem e amanhã o mestre estaria aqui às 14 horas. Valeu!